toda janela de transferências é a mesma coisa. Nós vemos o mercado se movimentar com as contratações dos clubes ao redor do mundo e sempre tem aquelas transferências que surpreendem, outras que já são esperadas há um tempinho, né? Mas sempre há um jogador livre no mercado dando sopa ali e um daqueles que nós desejamos e ficamos vislumbrando que algum dia possa sim encaixar no nosso time, não é? Que pode parecer algo fora da curva ali, fora da realidade, mas quem sabe acaba acontecendo. Tivemos o exemplo mais recente de Memphis Depay no Corinthians, não é? Quem esperaria isso? E pensando nisso, no vídeo de hoje nós vamos levantar alguns nomes de grandes jogadores que estão sem clube e que poderiam cair muito bem no seu time, devido ao estilo de jogo e tudo mais. Então se você já ficou curioso, segue aqui comigo para descobrir quais são os nomes escolhidos que estão sem clube e que caberiam muito bem no seu time para fazer a sua alegria de trave a trave. Mas antes de seguir com o vídeo, eu quero apresentar para vocês o canal WebFoot. Ele está começando agora e tem a meta de chegar aos 1000 inscritos. Então se você curte vídeos falando de futebol e ainda quer dar uma ajuda para alguém que está começando, que né, a gente sabe como é bem difícil esse começo, e claro, também consumir um conteúdo de muita qualidade, se inscreve lá e acompanha o conteúdo do cara. A edição é muito boa e você está fazendo parte da história dele. E um recado rápido aqui para te dar é que se você está buscando camisas diferentes para usar no seu dia a dia, camisas personalizadas ali com seus times e jogadores preferidos, você tem que acessar a Trave Shop. Pois é a lojinha do canal com itens personalizados que você tá vendo aí na tela e eu posso te garantir que a qualidade do tecido e da estampa são excelentes. Então clica no link da descrição ou no comentário fixado que eu deixei aí e dá uma olhadinha sem compromisso, só para você ver mesmo como são as camisas. E bem, também tô deixando aí o clube de membros do canal, que se você não quer comprar uma camisa ali, não consegue, até gostou de alguma ali, mas não vai conseguir comprar, você pode se tornar membro do canal por apenas R$5 por mês e todos os meses você concorre a uma dessas camisas aí nos sorteios que a gente tem. E claro, apoia ainda mais o meu trabalho aqui e faz isso ser possível por mais tempo e que eu consiga produzir mais conteúdos também. Então é isso. Reforços são sempre importantes para ajudar a manter nossos times na briga por títulos ou mesmo na fuga de um rebaixamento. Então pensando na janela de transferências do meio do ano aqui no Brasil e do verão na Europa, que acabou há pouco tempo, nós vamos listar alguns nomes de caras muito bons que estão por aí livres e que ainda podem dar um bom caldo no futebol e quem sabe não acabam aparecendo de surpresa em algum time da nossa primeira divisão, pelo menos aqui no Brasileirão, né? Tô falando mais de caras que poderiam encaixar aqui no Brasileirão e não em outro time do mundo, que aí seria uma lista muito mais abrangente e a gente pode fazer no futuro, quem sabe na janela de transferências de janeiro e tudo mais. E bom, vamos falar especificamente sobre jogadores europeus, não é? Jogadores que jogaram no velho continente e não sobre outros nomes brasileiros que já passaram por aqui e também ainda teriam um espaço, como o Oscar, por exemplo, que tá há muito tempo na China, mas com certeza ele encaixaria em algum time do Brasil. Mas então vamos começar a lista com um tal de Sérgio Ramos, não é? Quem aí não gostaria de ter um Sérgio Ramos no seu time? É bem verdade que ele já está mais pro fim de carreira e não tem sido mais aquele Sérgio Ramos dos tempos de Real Madrid, isso já faz um bom tempo, né? No PSG ele não desempenhou tão bem assim, sofreu com lesões também, é preciso dizer, mas com toda certeza ele ainda seria uma baita de uma contratação para reforçar a defesa de qualquer time do Brasileirão. Eu não tenho dúvida que ele se encaixaria muito bem aqui. E pela raça que ele tem também, bom, pode se imaginar ele em alguns times ali. E surgiram alguns rumores dele ir pro Grêmio ou até pro Corinthians, né? Parece que ele foi oferecido a esses times, mas pode ser que não deu certo ali a negociação, mas até o momento da gravação deste vídeo, o espanhol segue sem clube. Pode ser que ele já tenha conseguido um clube no momento que você tá vendo esse vídeo, mas até a gravação ele não estava com clube, né? E mesmo com a investida de times da Arábia Saudita e do México, parece que o grande empecilho segue sendo o alto salário pedido pelo jogador, que muitas vezes excede a realidade dos times em nosso país, não é? Mas confesso pra vocês que seria incrível ver um cara multicampeão como ele, que também é um dos melhores zagueiros da história deste esporte, é um dos meus preferidos, com certeza top 3 ali, ele não vai escapar de ser, e defendendo as cores do meu time e até mesmo vencendo algum campeonato de expressão por aqui, seria algo impressionante de se ver. E agora a gente tem o Dele Alli, que, cara, é um caso triste, pois ele, além de ter potencial, jogava muita bola naquele Tottenham vice-campeão da Champions 18-19, e até um pouco antes disso ele já despontou muito bem, né? Mas acontece que de uns tempos pra cá, a carreira dele foi só ladeira abaixo, cara, ao ponto do cara ficar sem clube hoje em dia e, assim, virar o maior flop possível lá na Inglaterra. É bem verdade que alguns acontecimentos na vida dele o trouxeram pra onde ele está hoje, sejam seus traumas do passado, mais precisamente da infância, né? Ou outras coisas mais atuais, mas a verdade é que eu sinceramente espero que ele encontre um time para que ele possa jogar e que se recupere pelo menos, sim, uma parte do bom futebol que ele apresentou uns 4 ou 5 anos atrás, mas é bem difícil imaginar assim que o Dele Alli vá render tanto ainda no futebol por tudo que aconteceu, não é? Pelo flop de fato que ele virou, mas a gente tá falando de futebol brasileiro aqui, ele pode não dar certo em uma Premier League da vida, e eu acho que não dá mais mesmo, não tem mais condição. Agora, num Brasileirão
Brasileirão, ele pode sim sobrar e jogar muito bem. Agora, se o seu time tá com problemas defensivos, cara, o camaronês Joel Matip pode ser uma boa solução, não é? Ele foi um dos titulares do Liverpool nos últimos anos, que até fez parte das últimas grandes conquistas dos Reds de Jurgen Klopp, não é? Incluindo a Champions League de 2019, que ele foi muito bem, e a Premier League de 2020. E agora ele tá livre, à disposição no mercado, desde o seu término de contrato com o Liverpool nessa última temporada, em que ele já não vinha jogando tanto assim, dando espaço pro Konaté. E houve ali alguns rumores sobre o zagueiro assinar com algum outro time da Inglaterra, ou até mesmo voltar à Alemanha para jogar na Bundesliga, que ele já foi do Schalke 04, não é? Mas até o momento da gravação desse vídeo, ele segue livre, podendo assim assinar com algum clube sem custos. Com toda certeza, ele poderia ser uma boa adição para resolver problemas defensivos, e tenho certeza que alguns clubes aí precisam bastante de um zagueiro como o Matip. Quem sabe um Vasco da vida ali, não é? Que o pessoal reclama muito do Léo Pelé e do Maicon e tudo mais. Mas enfim, mais um do setor defensivo e sem clube é o Kurzawa, ou Kurzawa, que há pouco tempo estava no PSG, onde ficou várias temporadas. Ele foi titular durante alguns momentos, mas nunca foi assim um cara incontestável no elenco, não é? Também tem rolado alguns rumores sobre ele ir para o Corinthians, mas até agora nada foi concretizado. Então ele segue livre e desimpedido para assinar com qualquer clube a custo zero. E bem, apesar do Kurzawa não ser um cara com primor de técnica, não ser um cara com grandes valências, não é? Ele fez parte de ótimos elencos do PSG, que acabaram não conquistando nada relevante, é verdade, já foi também para a seleção da França, e é um cara que poderia dar certo aqui no Brasil sim. Ele também teve uma passagem curta pelo Mônaco e mais recentemente pelo Fulham, mas sem obter grandes sucessos. Mas como falei, contextos diferentes, de ligas diferentes, né? A Premier League é mais difícil mesmo, e no Brasileirão eu tenho certeza que ele poderia dar certo sim, tanto no Corinthians ou qualquer outro time. E agora a gente chega num cara que é um pouco controverso, ele é muito criticado, ele vira meme em todo lugar, principalmente aqui no Brasil, o país dos memes, mas há poucas temporadas atrás, o Choupo-Moting estava arrebentando no Bayern de Munique, a verdade é essa, fazendo vários gols, ele entrava no segundo tempo e era muito importante, e às vezes, em um certo nível, ele era até subestimado, tratavam ele como um bagre horroroso, inútil, que não servia pra nada. Mas atualmente o camaronês está sem clube e, sendo bem sincero, dessa lista, ele é um dos nomes que eu mais gostaria de ver jogando pelo meu time, sério mesmo. Eu acredito seriamente que aqui no Brasil, o cara conseguiria repetir os feitos da temporada 22-23 e brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Quem sabe ele não acaba sendo anunciado por algum clube no país, né? Pegue todos de surpresa, sei lá, o Coritiba faz muito isso, o Atlético Goianiense já fez com o Campbell, e ele seria uma boa adição para qualquer clube, já que o cara tem um currículo clubes como o PSG, Bayern de Munique, e assim, cara, não tem como, você não pode achar que um cara que teve esses dois times interessados nele e que ele jogou de fato nesses dois times, seja um cara ruim, não tem como, ele não é. Então eu acho que ele consegue competir no nível do nosso futebol sem grandes problemas, ele facilmente seria um cara muito bom aqui, mas também acho bem difícil porque ele é muito subestimado aqui no nosso país, então eu não sei se algum clube contrataria o Choupo-Moting, não é? Nunca foi um cara que teve tanta mídia assim, também não tô dizendo que ele é um primor de atacante, né? Que ele é um dos melhores da história, óbvio que não, mas ele não é um cara ruim tanto quanto fazem parecer. Agora esse cara aqui joga muita bola e há alguns anos atrás ele foi muito importante em um certo time aí, e eu tô falando de Pjanic, que cara, com toda certeza viveu seus melhores momentos enquanto vestia a camisa da Juventus e também da Roma, não é? Mas pela Juve ele venceu diversos títulos nacionais e substituiu ninguém mais, ninguém menos do que Andrea Pirlo. É óbvio que o futebol dos dois não se compara, não é? Nem no menor nível possível, mas antes disso, ele já apresentava um bom futebol pela Roma e fez parte da geração bósnia, que teve ali bons nomes e que conseguiu se classificar para a Copa de 2014 aqui no Brasil. Depois não conseguiu mais nada, é verdade, mas ele fez parte daquela geração boa ali de 2014. Apesar de ser um volante, por vezes apresentava bons números, ele tem um talento absurdo na bola parada, é muito bom mesmo, é um bom driblador, tem arrancadas ali e exibe passes precisos, cara. É bem difícil você ver o Pjanic errando algum passe ali de maior impacto. Ele ainda teve passagens por outros grandes clubes como Lyon e Barça. No Barça ele não foi tão bem e foi ali mesmo que a carreira dele começou a desandar, já de 2020 pra cá. Depois disso ele foi parar no Besiktas, onde não teve muito sucesso, e aí já foi caindo o marketing do cara, não é? A mídia dele foi diminuindo, natural, né? Tá jogando numa liga completamente alternativa, que é a Liga Turca, e aí ele acabou migrando pro futebol do Catar, onde jogou pela última vez e agora ele está sem clube. E bem, eu tenho certeza que você que acompanhou o futebol europeu há um tempinho atrás aí, com certeza, sem dúvida alguma, aceitaria o Pjanic no seu time. Agora a gente vai falar de um Tuguinha aqui, não é? Com passagens por times como o Sporting Clube de Portugal, o Southampton, a Inter de Milão, o Arsenal, o Fulham, o lateral direito e português Cédric Soares é mais um jogador que está dando bobeira no mercado desde que terminou seu contrato com o Arsenal, onde ele nunca se firmou como titular, nunca foi um cara tão importante assim, mas teve boas atuações. Pra quem aí não sabe ou mesmo não conhece bem esse jogador, vale apontar que ele fez parte do elenco da seleção portuguesa campeã da Eurocopa de 2016, sendo um dos caras importantes daquele time, e além disso venceu outros títulos, como o da Taça de Portugal pelo Sporting, e também conquistou uma Supercopa da Inglaterra na temporada 2021, enquanto estava jogando pelos Gunners. Hoje ele está com 33
33 anos, não é um cara tão velho assim, e segue sem contrato com nenhum clube, podendo também ser uma boa opção caso o seu time esteja precisando de um novo lateral direito. Não sei, quem sabe o São Paulo possa ir atrás dele, né, com o Rafinha se aposentando ao final desse ano, ou até mesmo o Cruzeiro pode buscar ali a opção do cara, já que eu não sei se o William continua para a próxima temporada, né. E agora chegamos ao goleiro, né, e a gente tem um dos maiores nomes dos últimos anos, da última década eu poderia dizer, que é Keylor Navas. Ele ficou marcado mesmo na Copa de 2014, com aquele time da Costa Rica que foi surpreendente, não é? A Costa Zica, que foram verdadeiros azarões que chegaram até as quartas de final, algo que ninguém acreditaria, mas a questão aqui é que o substituto de Casillas e tricampeão da Champions pelo Real Madrid também está sem clube após passagens um tanto quanto frustrantes pelo PSG e o Nottingham Forest. Pelo PSG teve uma injustiça ali, porque ele era muito bom, ele não falhava, ele não deu nenhum motivo para ser tirado do time titular, mas como acabou chegando o Donnarumma, que foi um investimento grande do clube, não é? E também um goleiro que eles esperavam ali pro futuro, o Navas foi perdendo espaço com o tempo. E sem dúvida alguma, ele caberia em algum time aqui do Brasil, fecharia o gol, sendo provavelmente um dos melhores goleiros atuando por aqui, não há qualquer dúvida disso. E eu não sei qual clube ele se encaixaria exatamente, porque a gente tem bons goleiros atuando aqui, mas eu acho que qualquer clube do Brasileirão, é sério, qualquer um mesmo, teria Keylor Navas como seu titular. Eu não vejo outro goleiro acima dele aqui no Brasil. E passando para mais um nome, lembrando que essa lista aqui não é do pior para o melhor, do melhor para o pior, enfim, eu só tô colocando alguns nomes aqui, não há posições, não é, que eu estou fazendo nessa lista, é simplesmente nomes que você poderia ver no seu time e com certeza trariam muitas felicidades para você. E a essa altura você já deve saber que Thiago Alcântara decidiu pendurar as chuteiras após não viver bons momentos pelo Liverpool, sofrer muito com lesões, não é? Ele nunca foi mais o mesmo depois daquela temporada espetacular pelo Bayern de Munique, mas o fato é que o seu irmão, Rafinha Alcântara, que também foi revelado pelo Barcelona, que foi um dos medalhistas de ouro no Rio em 2016 e tem passagens por times como Inter de Milão, PSG, Celta de Vigo e Real Sociedad, e que atualmente está sem contrato após sua passagem pelo futebol do Catar. O cara viveu uma boa fase em sua carreira enquanto era jogador do Barça, nunca se firmou como titular, nunca foi um cara tão importante, mas ele teve bons momentos ali. E a questão é que na época ele tinha muita concorrência. Era impossível encaixar naquele meio campo do Barcelona ali, não é? Na era Xavi e Iniesta, tanto que o Thiago Alcântara também não conseguiu. Ele era reserva do Xavi, então ficaria difícil colocar uma das lendas do time no banco, e por isso ele acabou se aventurando por outros clubes em sua trajetória. Sempre voltava pro Barça, mas nunca conseguindo se firmar nem nada. E hoje, com 31 anos, que é um cara relativamente jovem ainda pro futebol atual, ele está disponível e já afirmou que até gostaria de jogar pelo Flamengo, então, sei lá, né, quem sabe pode pintar aí no seu time. E pra fechar a lista de hoje, trouxemos um cara que todo mundo aqui deve conhecer, ele foi um cara muito hypado ali por 2010, 2011, mas talvez mais por polêmicas do que pelo futebol em si, não é? E olha que já faz bastante tempo desde que ele esteve nos holofotes, por conta de um bom futebol, né? Pelo menos uns 10 anos atrás aí. Mas, partindo logo pro final desse vídeo, estou falando de Mario Balotelli, que é um cara que chamou muita atenção no começo da década de 10, mas principalmente ali em 2012, quando jogou bastante na Eurocopa daquele ano e foi vice-campeão pela Itália. Ele jogou em clubes gigantescos, mas sua marra sempre acabou chamando mais atenção do que o próprio futebol. Não que ele fosse um cara ruim, não é? Ele sempre foi um cara muito bom, de muita explosão, ele tinha velocidade, potência, mas ele também sempre deu declarações muito controversas, ele talvez se achava demais ali, ele tinha meio que a marra do Ibra, mas sem ter o futebol do Ibra, ou sem ter as conquistas e a influência que o Ibrahimovic teve ali, e não é novidade pra ninguém, ele está sem clube, ele passou por alguns clubes menores aí nos últimos anos, e ele teve diversas chances ao longo da carreira, jogando em clubes como o Manchester City, a própria Inter de Milão, não é? E é um cara que já soltou algumas pérolas aí, de que talvez só o Messi jogasse mais que ele ali naquela Eurocopa de 2012, né? Naquele período de 2012, não é? Ele acabou falando isso, mas de fato, alguns anos atrás, mais precisamente em 2019, rolaram algumas negociações entre ele e o Flamengo, mas a coisa não deu certo, também teve um rumor recente ali, que ele podia vir para o Corinthians, não é? Mas acabou não se concretizando, e cara, eu tenho certeza que esse é um nome mais controverso, eu não sei se ele se encaixaria muito bem aqui no futebol brasileiro, mas pelo estilo de vida mesmo, talvez ele se perderia um pouco ali no nosso país, não é? Mas assim, no campo, eu não tenho dúvida que o Balotelli poderia sim encaixar em vários times, ele poderia desempenhar um bom futebol, só que eu acho que teria um prazo de validade, ele não conseguiria ficar no auge por muito tempo, não é? E talvez ele não fosse tão importante assim, fosse mais um Diego Costa da vida ali. Mas e aí, você gostaria de ver o Balotelli no seu time ou algum desses jogadores? Você acha que eles dariam certo no seu time? Depois das contratações de caras como o Memphis Depay pelo Corinthians e o Bright White no Grêmio, dá pra esperar que algum desses outros jogadores possam acabar parando aqui no nosso país, não é? Pois sem sombra de dúvidas, alguns desses nomes citados, mesmo que estejam mais próximos do fim de carreira, ainda chamam muita atenção, ainda poderiam desempenhar um bom futebol em ligas mais periféricas, que não as da Europa, e por isso eu gostaria de ao menos poder vê-los atuando aqui no Brasil por mais um tempinho, não é? E ajudando a aumentar cada vez mais o nosso nível competitivo dentro da América do Sul e colocando mais holofotes na nossa liga também, sem dúvida. Se um Sérgio Ramos da vida viesse pra cá, cara, com certeza ia puxar muita gente lá da Europa com um olhar a
mais aqui pro Brasil, não é? Nossa, Memphis Depay tá indo pra lá, olha o Sérgio Ramos indo pra lá, caramba, o Balotelli foi parar lá no Brasil, o que tá acontecendo? Então assim, a nossa liga ia entrar mais no radar, não é? Mas é isso, deixa aqui nos comentários as suas impressões, se você gostaria de ver algum deles jogando no seu time ou em algum outro time ali. Também comenta o time que você torce e o cara dessa lista que você gostaria de ver no seu time, o que você mais queria ver ali atuando pela camisa do seu clube. Se faltou alguém dessa lista, se você acha que é algum jogador que está sem clube atualmente e poderia ser encaixado aqui, comenta aí embaixo também para acrescentar no vídeo. E é isso, nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.